Silvia, muito bem-vinda ao Modo Avião. É um imenso prazer receber você aqui hoje neste que é um episódio também muito especial para mim. É o primeiro episódio do Modo Avião que eu vou conduzir sozinha, hoje sem a presença do apresentador oficial desse podcast, o Rodrigo Werneck. Fico muito feliz que seja você a nossa convidada. Obrigada, Karine, obrigada ao Modo Avião, obrigada ao Rodrigo. E que bom, né? Prestigiá-la nessa primeira entrevista sozinha. Que legal, esse primeiro programa. Maravilha. Silvia, eu quero começar te pedindo para a gente contar um pouco da sua trajetória no mercado imobiliário, mais especificamente no mercado da construção civil. Eu sei que é uma trajetória que não começou em Curitiba, que você no final deste ano completa aí 25 anos de mercado imobiliário, passando por grandes empresas desse nosso mercado. E eu quero que você conte um pouco dessa sua trajetória dentro do nosso mercado até chegar a Piemonte, que é essa construtora e incorporadora curitibana. Vamos lá, então. Vou dar uma resumida, né? Porque 25 anos são Pode. 25 anos. Eu sou de São Paulo, né? Então, eu fiz faculdade lá. No final da faculdade, já logo ingressei numa incorporadora local, familiar, que é a Lúcia Engenharia. E nas obras dos Tamborés, que eram condomínios horizontais, né? E entrei e passei por diversos setores da empresa, atendimento ao cliente, assistência técnica, até chegar na área de desenvolvimento imobiliário. E aí me apaixonei, né? Então, aí fui para São Paulo, fiquei em São Paulo, porque os condomínios horizontais eram em Alphaville, né? E depois entrei na Tecnisa, fiquei 1 ano na Tecnisa, quando resolvi mudar para Curitiba. E aí, há 16 anos em Curitiba, minha trajetória, vim para cá, iniciei na Dória, passei por Cyrela, fiquei 10 anos na Cyrela, desenvolvendo todos os produtos aqui em Curitiba. Depois fui para Borcati, fiz um desenvolvimento de um centro médico aqui, junto ao hospital, o Eco Medical Center. E estou há 1 ano na Piemonte, à frente aí da área de desenvolvimento imobiliário e novos negócios, de uma empresa que também completa 25 anos. Exato, então temos toda essa sinergia aí e com muita solidez, né, do grupo, uma família que é muito querida, que tem muitos valores muito similares ao meu, e estou bem feliz. Maravilha! E falando dessa família e do grupo ao qual a Piemonte pertence, nós temos aqui no podcast ouvintes de todo o Brasil. Então, queria te convidar para a gente contar um pouco mais da história da Piemonte, que é uma empresa que nasce do grupo Plenaventura, pertencente à família Demeter, uma família tradicional aqui em Curitiba, muito conhecida pelos curitibanos pela história no varejo, né? Não tem curitibano que não conheça a trajetória no Mercadorama, um supermercado aqui da cidade que atuou por muitos anos aqui. Então, queria que você contasse dessa frente do grupo no mercado imobiliário, através da Piemonte, um pouco dessa trajetória da empresa. Vamos lá, então. Bom, como você falou, né, a família Demeterco, à frente aí do nosso grupo, o seu Rui e a dona Dora, com seus filhos, né, e quando eles venderam o Mercadorama, né, que para curitibano é raiz, né, eu me lembro, eu me mudei para cá em 2008, ainda tinha algumas lojas, né, como Mercadorama, mas já não eram mais deles. Quando eles venderam o grupo, alguns anos depois eles montaram a Plenaventura, que é a holding, né, do grupo. E dentro hoje do grupo Plenaventura a gente tem algumas empresas que completam esse grupo da holding, né? Então, desde agronegócio com as fazendas, a Fazenda Rio Bonito, que aí a gente tem a questão de cavalos, do próprio agro, da parte de soja também, de grãos, né? Tem a Braslift, a Nova Frota, que são as empresas de equipamentos. A gente tem a Plena Malls, que é a gestora de shoppings, onde a gente tem um shopping próprio, que é o Floripa Shopping, em Florianópolis. Tem a DCL, também faz parte do grupo, né? Aí junto com a outra parte da família também. Temos a Cantu, que é a nossa properties, que cuida da parte de logística, né? Então, dos galpões, da parte de malls, toda essa parte, street malls. E a Piemonte, que é a incorporadora. Aí nós temos a Piemonte Incorporadora e a Piemonte Engenharia,
que é a nossa construtora, que além de construir as nossas obras, também constrói para terceiro. Né? Então, há 25 anos atrás, eles iniciaram a parte de imobiliária, né, nas fazendas no Campo de Santana, que era uma antiga fazenda da família. Então, era uma grande área de loteamento, onde hoje acomodou muitas famílias, virou praticamente um bairro lá, né? A gente tem as últimas glebas de lá, o Origens Essenza, que o ano passado a gente lançou, e tem mais umas 3, 4 áreas que ainda a gente tem, hoje de condomínios horizontais, né? Então, iniciou lá na parte de loteamento e a gente veio com esse DNA muito forte, e há uns 10 anos atrás, 10, 12 anos, a Piemonte entrou no segmento vertical também, né? Então, de incorporações verticais, onde iniciou ali com um dos marcos nossos foi o Versace, que é no Terminal do Pinheirinho, que é um empreendimento misto, que aí já vinha num outro. Houveram alguns antes mais residenciais, né, de portes menores. E depois veio o Bosque, Reservato, e a gente veio fortalecendo, né, esse posicionamento também no ramo da incorporação. Então, hoje a gente tem os 2 braços na incorporadora, de urbanismo e o de incorporação vertical, nos desenvolvimentos. E atuamos nas praças de Paraná e Santa Catarina, né? Então, nos 2 segmentos. Temos aí tido os últimos lançamentos, a gente já vem se posicionando no segmento de alto padrão, né? Então, hoje a gente não atua mais no segmento econômico. Então, importantíssima essa definição de nicho, né? Isso, para a gente ter foco, né? Porque senão você acaba abrindo muito leque e você não consegue ter o foco no desenvolvimento, né? Então, na área de médio alto padrão, é a área que a gente vai atuar, e aí os nossos lançamentos e o planejamento estratégico já está pautado nesse mercado, trazendo todo esse know-how aí dos 25 anos para atuar aí para os próximos 25, 50, 100. Exato. Quando a gente fala de uma empresa que nasce de um grupo familiar, você contando toda essa história do grupo, toda essa estrutura oferecida pela holding, passa longe de ser algo não profissionalizado, né? Muito pelo contrário. Eu tenho a impressão de que a robustez do grupo permite e dá a Piemonte determinada liberdade, dá a possibilidade de trazer mais diferenciais para dentro dos seus empreendimentos. Você citou a engenharia interna. Faz sentido isso? Isso dá realmente para vocês mais liberdade de criação dentro dos produtos? Eleva a qualidade de entrega? Claro. E tem uma das empresas do nosso grupo que eu esqueci de colocar quando eu estava falando. A HCC é uma das empresas também muito forte no grupo. Hoje a gente tem 4 hotéis próprios aqui em Curitiba. O Radisson, Coia, Quality e Go-In. Fazemos a gestão de outros hotéis, como o Suriá, que é alto padrão, o Coia São Paulo, atua também em Salvador. Então, é uma empresa muito forte numa expansão e que tem muita sinergia com a Piemonte, né? Porque a gente vem desenvolvendo projetos juntos, aonde a gente traz toda essa expertise de administração, de hospitalidade, que já vem essa questão da hospitalidade e do bem receber muito do DNA da família, né? Isso que a gente está falando de ser uma empresa familiar, de conseguir manter esses valores e esse DNA com os filhos, com a diretoria, com os colaboradores. É uma raiz, né? Que vai se passando aí para ter esse cuidado com o nosso cliente, né? E por ser uma empresa familiar, como você falou, é longe de não ter esse profissionalismo. A gente tem hoje a governança corporativa, a gente tem conselho administrativo, conselho consultivo, tanto no grupo quanto nas empresas do grupo, né? Então, e fazendo essa sinergia sempre que possível, a gente acaba tendo um diferencial de outros incorporadores, porque a gente consegue casar, né? Tanto a empresa de hotéis, quanto a empresa de gestão de shopping, quanto a properties. Então, alguns empreendimentos que faz sentido, não, nós vamos ter mall, nós vamos ter
um shopping junto ou alguma coisa assim, então a gente consegue já amarrar isso dentro das empresas do próprio grupo, né? Isso é muito bom. Tem uma diversidade, né, de talentos e de olhares para frentes que talvez uma incorporadora tradicional tenha mais dificuldade de acessar, inclusive, a esse tipo de expertise, esse tipo de inteligência. E quando você fala dessa frente dos hotéis, dos serviços agregados dentro dos empreendimentos, eu gostaria que a gente se aprofundasse em 2 empreendimentos específicos que foram, inclusive, sucessos, eu sei, na comercialização. O Coia, aqui em Curitiba, que teve, eu acredito, 40% das suas unidades, é isso, né? Vendidas já no lançamento. O Una, que não é aqui, é em Santa Catarina, mas também 50% das unidades comercializadas já no lançamento do produto. E ambos com essa característica em comum de oferecer serviços e de terem agregados a si essa bandeira de uma das marcas, né? Uma das bandeiras hoteleiras mais famosas e mais sofisticadas do mundo, que é a Hilton. Então, eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente sobre a concepção desses produtos, o que é que eles entregam, né, aos moradores, futuros moradores, e como vocês chegaram até essa parceria. Claro, vamos lá. Falar um pouquinho do Una, que foi antes. Ambos os lançamentos foram no ano passado, em 2023, né? Num ano que havia muita expectativa, a gente teve um primeiro semestre mais receoso com a mudança de governo, né? Então, o momento político não estava contribuindo muito. A Piemonte, a gente sempre fala, né? A gente acredita muito no país, independente das questões políticas. Então, é um país com um potencial muito forte, né? E o investimento no país segue. Por isso, um grupo tão amplo e com tantos segmentos. E em maio do ano passado, a gente já tinha lançado o Una Residence, que era um residencial puro, de 2, 3 quartos. E aí, em maio do ano passado, a gente lançou o Homewood Suites by Hilton, que é um hotel mesmo, né? E aí, trazendo toda essa força que Florianópolis tem, né, que é uma cidade pujante, onde o crescimento tanto de mercado imobiliário, de valores de mercado imobiliário, quanto de crescimento turístico, né, isso vem crescendo muito. Na pandemia sofreu como todas as cidades sofreram, mas isso já rapidamente se restabeleceu, né, e é um mercado que se consolida cada vez mais forte. Desenvolvemos esse hotel junto com o Residência, onde a gente tem uma torre que é puro hotel, que é exclusive, que ela é pool, então o investidor compra e coloca ela no pool. Então, todo regularizado por CVM, tudo isso, e tem a Torre Connect, onde ele pode comprar para morar, para usar, para alguém, ou colocar o apartamento dele também no pool. E a gente lançou no início de maio, foi um sucesso, foram 50% das unidades comercializadas ali nos primeiros 15 dias de lançamento. E uma grata surpresa, né? Eu sempre brinco que quando tem um sucesso imobiliário de lançamento, assim, dependendo do incorporador, é muito bom para o mercado como um todo, né? Então, eu acho que fortalece a expectativa dos clientes, fortalece o olhar do investidor, dos outros incorporadores. Indica a tendência. Então eu acho que sempre... E aí, dentro desse cenário, a gente tinha um terreno que a gente já estava trabalhando aqui em Curitiba, na 7 de setembro, com a Buenos Aires, encostado no Hotel Coia, que é um hotel da família também. E era um residencial de apartamentos estúdio, 1, 2 quartos, e a gente viu ali uma oportunidade de transformá-lo, né, num residência. Então, num residência, a princípio do Coia, e depois trazendo aí a bandeira Hilton junto, exatamente por ele estar encostado no hotel, então ele traz toda essa sinergia. Então, é um empreendimento residencial, é o nosso Coia, Curio Collection by Hilton, onde a gente tem a parte de todo o serviço hoteleiro, né, com essa administração. Então, os apartamentos do Coia, os clientes já têm a arrumação diária, manutenção, alguns serviços básicos inclusos e outros que são pay-per-use, né? E aí a gente tem os 3 primeiros andares, que são os apartamentos estúdios, que é opcional ele colocar isso para locação
com o COIA, né, potencializando isso. É um apartamento diferente do que o COIA Hotel tem, né, porque são quartos hoteleiros, então é um complemento a esse pool de apartamentos, né, porque a gente tem a cozinha, tem micro-ondas, então para quem passa um período maior num hotel, né, às vezes a gente tem muito executivo que vem passar a semana aqui e volta no final de semana com a família, não quer alugar um apartamento, então, mas também não quer ficar num quarto de hotel. Muito impessoal, então, né? você tem ali essa característica. E aí, para quem vai morar, que são os demais andares, você tem toda essa facilidade, esse conforto, né? De ter um cuidado, de ter uma concierge ali, precisar de alguma coisa, você tem um apoio. Então, a HCC, que é a nossa empresa do grupo, vai fazer a gestão do condomínio e a gestão também para os investidores e moradores e compradores que tiverem interesse, ou de colocar no pool da locação essas unidades estúdios ou as demais numa central de locação, que aí eles vão fazer essa administração também. Incrível, né? Poder ofertar essa gama de serviços para os clientes, tanto investidores quanto para quem vai morar, vai usar dessas unidades e atende a uma demanda de mercado, que é uma tendência, talvez nem seja mais uma tendência de mercado, que é a de short stay, né? Desses executivos que você comentou, e Curitiba sendo uma capital talhada para esse turismo de negócios. E quando a gente fala desses empreendimentos com serviços agregados e junto de serviços muito semelhantes aos de hotel ou serviços de hotel, como é o caso de vocês, eu tenho uma sensação de que isso atende até a um anseio dos incorporadores e dos construtores, né, no geral, que é a de ver aquele produto que foi concebido por eles, que foi planejado, tendo uso para o qual eles conceberam e para o qual eles planejaram. A gente sabe que algumas incorporadoras, inclusive, muitas vezes assumem, né, a administração do condomínio por um primeiro ano, mas com o tempo isso passa para os moradores e perde-se um pouco esse controle. Faz sentido? Existe essa sensação? Tem mesmo esse sentimento? Ah, tem, né? Eu sempre brinco que você concebe todo um projeto, né? E depois você entra a administração, entram os moradores, e isso ao longo do tempo vai se mudando, né? O comportamento das pessoas mudam, os costumes, os hábitos. Então, você poder conceber um empreendimento onde a gente consiste com essa administração, com uma bandeira que é muito forte, como a Hilton, né? Ele é o primeiro residence da Hilton na América Latina, na América do Sul. Então, assim, a gente tem esse modelo nos Estados Unidos, em algumas outras praças, mas aqui no Brasil, até São Paulo, isso é uma tendência, né? Tem ali o Fasano, que já fez isso também, tem um empreendimento que está lançando agora, que é o Faena, que vem também com essa pegada, e Curitiba tem potencial para isso, né? E a gente vê que o cliente que comprou é um cliente que quer um diferencial. Não quero morar num apartamento normal, eu quero ter essa facilidade, eu quero ter esse conforto. Hoje em dia, o mais precioso na nossa vida é o tempo, né? Porque você passa, às vezes, fazendo tanta coisa das rotinas do dia a dia, de administração familiar, mercado, logística, e leva filho para a escola, a babá que falta. Então, você ter essa facilidade e ali na mão de alguém que vai estar cuidando disso para você, e ter essa garantia que isso vai perdurar, né, por um tempo, com esse cuidado dentro do grupo, né, não é uma empresa terceira, então vai ter, eu brinco que é a mesma coisa do shopping, né, o shopping funciona porque você tem as lojas dentro de um mesmo proprietário, né? Eu não vendo lojas individuais. Então, eu consigo ter o controle do mix de um shopping, né? Se está faltando loja nesse segmento, ou eu preciso aumentar, ou essa não está tendo busca, você vai trabalhando isso, né? E quando a gente segue fazendo administração de um condomínio, como um COIA, você consegue ir mapeando qual a necessidade desse cliente, né? Hoje a gente sai com X serviços sendo ofertados, mas, poxa, esse serviço não está fazendo muito sentido, mas esse está faltando. Então, a gente consegue
e complementando isso, né? Maravilha. E imagino que projetar para os próximos lançamentos, né? Com Porque certeza. faz muito sentido essa reflexão que você traz. Quando você pensa nesse pool de serviços, a gente está olhando para tendências, está olhando para pesquisas, mas não sabemos se na ponta aquilo realmente vai atender a demanda daqueles moradores. E vivendo isso junto com os moradores, muito provavelmente você vai conseguir tirar insights, vai conseguir tirar certezas mesmo do que você vai entregar, o que vai colocar em um próximo empreendimento. Com certeza, o que é fundamental para o cliente, né? Então, com certeza, esse mapeamento e esse check faz muito sentido. Legal. E aí você citou aí o exemplo dos shoppings, não à toa. Você já comentou com a gente que faz parte do Grupo Plena Ventura, esse braço, né, de shopping centers, e é uma maneira pela qual vocês estão atuando em Santa Catarina. E eu queria que a gente falasse um pouco mais sobre essa atuação da Piemonte no litoral de Santa Catarina. Hoje a gente observa um movimento, né, de incorporadoras não só paranaenses, mas até de outros estados, focando no litoral catarinense, expandindo as suas operações, fazendo lançamentos. Mas a Piemonte é uma empresa que já está há certo tempo valorizando e olhando para esse litoral com diferentes produtos, com diferentes lançamentos. Conta um pouco pra gente sobre essa trajetória da Piemonte em Santa Catarina e também essa vida dupla, né? Que você tem que tocar projetos aqui em Curitiba, tocar projetos em Florianópolis também. Como é isso? Então, a Piemonte já há alguns anos, há mais de uma década, né, entrou no mercado de Santa Catarina. Nós tivemos um primeiro lançamento lá, que foi o Floripa Residence, que é bem na frente do shopping. Compramos o shopping, era uma obra que já estava em andamento, então a Piemonte adquiriu isso e tocou a conclusão da obra e aí a inauguração do shopping. A família sempre teve muita sinergia com Santa Catarina, né, em outros negócios e de realmente frequentar, né, Florianópolis. Eu acho que é uma praia litoral, tanto do Paraná como Santa Catarina. O litoral de Santa Catarina é uma praia que atrai muito, né, esse turismo, não só do catarinense, do paranaense, mas Mato Grosso, de gaúcho, de Mato Grosso, de São Paulo. Eu sou paulista. Florianópolis era praia, as pessoas iam de São Paulo passar Réveillon em Florianópolis, então foi tendo esse nascimento ali em Florianópolis. Hoje, como praia, como litoral, é onde a gente está com o nosso maior foco, né, de desenvolvimento imobiliário, toda a ilha. Mas também atuamos no interior de Santa Catarina, né? Aí com a parte de urbanismo, a gente tem outros desenvolvimentos em outras praças. Temos Tijucas, temos Biguaçu, temos a Serra Catarinense, Campo Alegre, São Bento. Então a gente tem outros desenvolvimentos que estão aí no nosso planejamento estratégico sendo desenvolvidos nos próximos 5 anos, aonde a gente tem também interior de Santa Catarina, né? E Florianópolis cresce muito as nossas aquisições de terrenos, desenvolvimento imobiliário lá, muito forte e atuante, porque é uma praça que a gente acredita bastante também. Extremamente aquecida, né? Exatamente. E quando a gente fala de mercado imobiliário, o preço do metro quadrado em Santa Catarina, ele é mais valorizado. E a gente consegue, as incorporadoras, construtoras conseguem cobrar mais pelo metro quadrado em Santa Catarina, por mais que os terrenos também acompanhem um pouco esse preço. Já em Curitiba, a gente acompanha que é um pouco mais difícil. É um mercado um pouco mais penalizado, né? Por quanto se consegue cobrar pelo metro quadrado aqui, em relação a essa praça, falando de litoral catarinense, principalmente. Faz sentido de que esses incorporadores, né, até falando sobre esse movimento da ida de incorporadoras para lá, eles se desenvolvam e cresçam muito por aqui, né, talvez aprendam um pouco com esse mercado e eles busquem no litoral catarinense, em Florianópolis e outras regiões, uma maior rentabilidade, fazer mais dinheiro mesmo? É um metro quadrado que paga mais realmente?
A valorização imobiliária em Florianópolis, e acho que até pela escassez, né, de terreno, dificuldade de desenvolvimento lá, as aprovações são bem complexas em Santa Catarina, as questões ambientais. Então, isso acaba trazendo uma velocidade, né, de lançamentos um pouco menor e uma valorização já nata, né, o litoral. A gente brinca que tem os terrenos frente-mar e tem os terrenos que não são frente-mar, né? Então, também, assim como toda praça, isso tem preços diferentes, né? Mas a valorização em si nos últimos anos lá foi realmente mais alta, né? E Curitiba, eu acho que esse crescimento dos valores, né, de metro quadrado de venda, ele vai a passos mais lentos, né? Por isso a gente teve aí nos últimos 15 anos a vinda de grandes incorporadores, de empresas de capital aberto e depois o recuo delas, porque elas precisam fazer isso numa velocidade muito grande, aonde você tem outras praças, São Paulo, Rio, aonde o preço do metro quadrado é muito maior. Então, nós vamos acelerar onde os preços estão, né? Mas como eu falei, a Piemonte, assim como acredita muito no Brasil, né? Somos uma empresa do sul do país e acreditamos muito nas praças do sul. Empresas do grupo atuam em outras praças do Brasil, né? Salvador, São Paulo também, a gente tem negócios. E até como Piemonte também temos visto negócio em São Paulo. Mas Curitiba é uma praça que você precisa entender, né? A gente sempre fala que não é à toa que os testes de produtos vêm ser feitos aqui, né? Então, eu acho que o nível de exigência do consumidor é muito alto. Então, a gente precisa conseguir entender, mapear, e aí isso acontece e cresce dentro da realidade de cada cidade, né? Maravilha. E agora, Silvia, eu queria entender um pouco mais, é algo que os nossos ouvintes gostam sempre de saber, ficam curiosos para entender como é o processo dentro de cada empresa, como está hoje estruturada a comercialização dos empreendimentos de vocês. Vocês estão com house, imobiliárias, corretores parceiros, como é feita essa escolha e como está dividido também o percentual de vendas desses diferentes canais que vocês têm hoje? Tá. A Piemonte tem, né, um corpo próprio de vendas, temos aí um grupo de corretores. Isso vem sendo uma transformação do ano passado para cá, tá? A gente sempre teve essa equipe, uma equipe muito dedicada, muito comprometida, mas pelo nosso planejamento estratégico, pelo crescimento dos próximos 5 anos, que a gente chega aí a lançar até 1 bi nos próximos 5 anos, a gente sentiu que isso precisava de uma transformação, né? Então, a gente teve a entrada agora de um diretor exclusivo comercial, que é o Munir, que está com a gente aí há 1 mês e meio, né, assumindo a diretoria comercial, mas já era um desenho que vinha se transformando desde 2023, onde a gente transformou esses corretores internos, que antes também atendiam imobiliárias parceiras, em única e exclusivamente house, né? Então, hoje a gente tem a empresa Piemonte Vendas com o CNPJ separado para ela também, que vai ser a nossa house, que vende exclusivamente Piemonte, e tem o grupo de gestor e coordenadores que atendem a plataforma, que aí é para a gente ter o atendimento das imobiliárias parceiras, né? Como a gente atua nos 2 segmentos, no urbanismo e no vertical, a gente acaba tendo imobiliárias diferentes, né? Que tenham foco mais em venda de lotes ou foco em venda de alto padrão, foco em venda de médio padrão. E a nossa equipe de house também está sendo estruturada para isso, né? Para que tenha também esse foco de segmento. São velocidades de vendas diferentes, então... Né? Mas hoje, assim, na nossa realidade, hoje a gente tem ainda um volume de venda muito maior das imobiliárias parceiras do que da nossa house. Até porque ela está sendo construída e dimensionada, né? Então, estamos contratando corretores para fortalecer esse time, né? Então, mas hoje a gente tem uma proporção ali de uns 70
de plataforma para 30 de house. De house. Né? A gente acaba acompanhando e observando que nesse mercado é quase que uma tendência ir para esse modelo híbrido, né? Então, contar com essa equipe da house que vai estar ali junto desses produtos até a entrega, vai focar na comercialização dos estoques, mas as imobiliárias, elas são canais importantíssimos, né? Elas fornecem para as incorporadoras uma capilaridade, chegar a determinados consumidores que talvez apenas o time da house não conseguisse atingir. Então, eu enxergo como uma grande vantagem o fato desses times serem híbridos, né? A gente contar com as imobiliárias parceiras e contar com as houses. E falando dessas imobiliárias parceiras, essas escolhas, você já falou um pouco do quanto vocês olham para qual é o tipo de imóvel que aquela empresa tem maior especialidade. Qual outra virtude você acredita que os corretores ou as imobiliárias na venda de lançamentos precisam perseguir e o que faz, né, com que um incorporador escolha aquele corretor ou aquela imobiliária para trabalhar os seus produtos? Eu sempre falo que o corretor é o nosso grande parceiro, né? É onde toda a informação do cliente chega, né? Então, assim, o feedback, eles sabem o que o cliente está buscando, para nos retroalimentar até como desenvolvimento dos próximos empreendimentos, né? Então, eu acho que as imobiliárias também têm tido uma transformação, né, nos modelos, tanto de separar trabalho de prontos com lançamentos, padrões, né? Algumas optam por segmentar num padrão de alto padrão luxo, outras vão para um econômico. Então, acho que isso é importante, né? Porque a gente não consegue ter braços e uma coisa hoje, um grande desafio é fidelizar o corretor, né? Porque o corretor, muitas vezes, ele é remunerado com uma ajuda de custo baixa e o resto, a maior parte tá no variável, então assim, ele precisa vender, né? Então a imobiliária também precisa ter produtos de parceiros incorporadores que deem velocidade de venda, né? Para que consiga manter o seu corpo de corretores, né? Então hoje as imobiliárias que a gente tem parceiros mais fortes nos ajudam, inclusive no desenvolvimento, né? Elas entram com a gente comentando os próximos projetos, né? Os projetos que estão sendo desenvolvidos na esteira, elas já estão nos dando um direcionamento, não, está muito grande ou está muito pequeno, não pode deixar de ter isso, não pode deixar de ter aquilo, comentam plantas com a gente, então constrói junto para que lá na frente, na hora da comercialização, isso seja muito mais fácil, né? Eles tenham um produto que é onde eles tenham participado também do desenvolvimento, né? Então, isso facilita bastante. Eu falo que é uma via de duas mãos, né? Então, a gente tem aí, hoje a nossa Piemont Store, então tem imobiliárias parceiras que a gente faz aí por meritocracias, que melhor estão repercutindo na comercialização dos nossos empreendimentos. Então, elas também estão no plantão com a gente, dividem plantão com a gente. Então, isso é uma parceria e uma fidelização, né? Então, Maravilha. É um trabalho conjunto. Exato, eles conhecem as objeções na ponta, conseguem trazer para vocês o que o cliente está procurando e o que ele não está, e é muito importante, eu tenho certeza, para as imobiliárias também encontrarem parceiros que as escutem, né? Com que certeza. Saibam que eles têm esse conhecimento da ponta. Você comentou agora sobre a Piemont Store, tinha anotado aqui para a gente falar sobre isso. A Piemont Store foi inaugurada por vocês no ano passado e, inclusive, vai ser uma das empresas que vai receber o Cúpula Summit no nosso pré-evento. Então, no dia 16 de maio, nós faremos visitas a incorporadoras de alto padrão, também imobiliárias de vendas, imobiliárias de locação. E essas imersões, como nós chamamos, são sempre muito ricas para os participantes entenderem a importância desses espaços, como foram concebidos e a gente falar dos produtos de vocês. Então, agradeço já aqui no Modo Avião essa disponibilidade da recepção de vocês para esse pré-evento do Cúpula Summit e queria entender um pouco melhor como foi que vocês chegaram até a concepção da Piemont Store e no que tem agregado para vocês contar com esse espaço físico. Claro. A Piemont Store nasceu, na verdade, da necessidade de um plantão de vendas para o COIA, né? Então, a gente está na 7 de setembro, estamos do outro lado da rua, estamos na frente do Shopping Curitiba, né, com ela. Então, a princípio, ela seria um plantão de vendas do COIA
E aí a gente falou, não, por que não fazer dela uma store da Piemonte, né? E não só Coia. E aí transformamos ela, né, numa Piemonte Store, onde ela vai acomodar aí os nossos lançamentos, né? Já está acomodando, hoje a gente já tem lá o Coia, o Lior, estamos entrando agora com Nisa, que a gente lança até o final do mês. E trazer um pouco dessa vivência Piemonte, né? Do cuidado com o cliente, desse DNA que a gente tem. Lá a gente está com um decorado de 2 dormitórios do Coia, a maquete deles. Então, é trazer para a experiência do cliente, para ele vivenciar isso mesmo, o que é a Piemonte, né? O que é essa hospitalidade que a Piemonte acredita e que a Piemonte quer trazer para os nossos empreendimentos, né? Então, a gente inaugurou ela em dezembro, ela está sendo, as visitas só aumentam, os corretores gostam muito de fazer plantão ali, ela tem uma visibilidade grande, a gente recebe muitas ligações, eu vi uma história de vocês, eu vi, então... isso, e a gente, além da Piemonte Store, a gente tem alguns empreendimentos com pontos de vendas, né, no próprio empreendimento, e a gente tem uma Piemonte Store também em Florianópolis, que está dentro do Floripa Shopping, né? Então, hoje a gente está com as 2 stores, a de Curitiba e a de Florianópolis, e é para a gente trazer mesmo, tentar facilitar a vida do cliente, chega ali, já vê vários produtos, né, e tentar encontrar aí o que melhor atende ele. E para nós é um prazer recebê-los lá no dia 16. Que legal. Ficamos bem felizes quando vocês sinalizaram e que com certeza traga boa experiência para o grupo e para todos os participantes. Vai trazer, com certeza. A gente fala que a visita numa transação de vendas, ela é importantíssima, né? Então, a gente está nesse mundo de leads digitais, leads, né? No máximo vai ser ali por telefone, mas é importantíssimo para o corretor conseguir construir essa conexão com os clientes. E eu enxergo que quando as incorporadoras oferecem esses espaços para os corretores, elas só beneficiam a força de vendas como um todo, porque aí o corretor tem um local para o qual ele vai levar o cliente, onde o cliente vai se sentir dentro do empreendimento, de fato, porque é uma dificuldade, né, dos lançamentos, você tentar colocar na cabeça do cliente como vai ficar aquele apartamento, de que forma aquele imóvel vai ser entregue para ele. Então, eu vejo de uma maneira muito boa, assim, essas iniciativas das incorporadoras de criarem esses espaços que abrigam aí as equipes de vendas e recebem os clientes. Com certeza, com certeza. E poder levar o cliente, né, e ter um local aconchegante, que tenha as informações que o cliente quer ver, é aquilo que a gente falou, né? Hoje o tempo para o cliente ficar se deslocando, né, da cidade para lá e para cá, então você vai ali e já tem a maior diversidade ali, ele já consegue ver e aí pode ir até o terreno, mas ele já vai muito mais direcionado com o que ele quer, né? Maravilha. Bom, Silvia, nós estamos nos encaminhando para o fim aqui do nosso episódio, mas aí eu gostaria de comentar, de entender com você um pouco dos planos futuros da Piemonte, né? Você já citou aqui durante a entrevista que pensam em chegarem até 1 bi de lançamentos, é crescer bastante em volume de lançamentos nos próximos anos. Queria saber como estão esses planos. A gente já vai ter mais lançamentos ainda este ano ou no próximo ano? Qual é o futuro próximo? O que a gente já pode revelar? Então tá. A empresa vem se estruturando, né, para esse crescimento. Esse crescimento nos faz do dia para a noite, né? A gente tem aí nosso planejamento estratégico, como eu comentei, nos próximos 5 anos bater 1 bi de lançamento. Esse ano a gente lança 470 milhões, né? Iniciamos agora, em abril, né, com o Nisa, que a gente está ali na Carmelo Rangel, ao ladinho do Pátio Batel. Então, temos a Casa Piemonte, que é uma casa que está recebendo, inclusive, nesse mês, e convido a todos que possam visitar, Carmelo Rangel 500, uma exposição de Poti Lazarotto. É o ano do centenário do Poti. Sensacional. Então, a Piemonte, em homenagem a Poti Lazarotto, está fazendo essa exposição junto com a Galeria Estúdio Krieger, na casa, né, na Carmelo Rangel 500, e também como uma homenagem a Poti Lazarotto, nosso segundo lançamento do ano, que vem no mês de junho, é o Poti, Piemonte Poti. Então, é um empreendimento próximo, muito próximo do Curitibano, ali na Água Verde. Então,
Então, esse eu também já posso abrir, que vem agora, ainda nesse primeiro semestre. E depois temos ainda mais um no litoral do Paraná e mais 2 horizontais que fecham aí esses quase 500 milhões de VGV esse ano, né? Então, temos aí os desenvolvimentos, as nossas metas de vendas também, bem proporcional. E aí, para os próximos anos, esse ano a gente não lança em Santa Catarina, mas aí nos próximos anos a gente já tem aí grandes desenvolvimentos Paraná e Santa Catarina ao longo dos próximos 5 anos. Legal, e reafirmando esse posicionamento de vocês no mercado de alto padrão, né? As localizações que você falou aqui, para quem não é de Curitiba, o Pátio Batel, um dos shopping centers talvez mais sofisticados do sul do Brasil, onde a gente encontra as maiores grifes do mundo, e o Clube Curitibano, que é um dos clubes mais tradicionais aqui da cidade, né? Com certeza vai atrair muitos dos frequentadores desse clube e do shopping center para os empreendimentos de vocês. Com certeza, com certeza. Convido a todos a visitar a Piemonte Store e saber mais dos nossos empreendimentos. Maravilha, fica aí o convite, eu tenho certeza que serão muito bem recebidos. Silvia, eu quero te agradecer demais por essa nossa conversa aqui hoje. Eu tenho certeza que vai agregar muito para todos os nossos ouvintes. Sucesso para você nessa trajetória da Piemonte, sucesso para Piemonte nesses lançamentos futuros. E contem sempre aqui com a Cúpula, com o Modo Avião. Nós estaremos lá no dia 16 para conhecer um pouco mais do espaço de vocês e entender como funciona a Piemonte Store. Fica aqui o meu agradecimento. Nós que agradecemos, Karine, pelo convite. Ficaremos muito felizes em recebê-los e obrigado. Espero que tenha contribuído aí para o Modo Avião. Com certeza. Obrigada, Silvia. Obrigada a vocês.